Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando com você, comentando as leituras da Palavra de Deus, da missa que é celebrada na quinta-feira da segunda semana da Páscoa. Eu queria comentar, em primeiro lugar, a primeira leitura tirada dos Atos dos Apóstolos, em que as autoridades religiosas e políticas daquela época antiga, do sumo sacerdote, o sinédrio e tal, tinham prendido os apóstolos, mas Deus os libertou da prisão e mandaram buscá-lo no templo onde eles tinham ido para anunciar, relatar tudo o que tinham visto e ouvido a respeito de Jesus. Então, estas autoridades reclamam com os apóstolos, dizendo: nós tínhamos dado a ordem de não falar no nome de Jesus, mas vocês desobedeceram. E Pedro responde: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Que é uma palavra maravilhosa, duríssima. Aqui, nesta palavra, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens, é que está toda a fortaleza, não somente lá dos antigos mártires, que se recusaram a adorar a estátua do imperador, porque se pode ser adorado somente Deus, nada de humano pode se tomar o lugar de Deus, etc. Mas também aqui é toda a coragem, toda a criatividade, toda a fortaleza de um homem, de uma mulher, depende da certeza que está realizando a vontade de Deus, o seu desígnio, o seu plano a nosso respeito. E então é claro que a pessoa descobre, neste sentido, uma fortaleza extraordinária para responder ao Senhor que está chamando para constituir uma família, ou para dedicar-se à vida consagrada, ou para entrar dentro de uma profissão que lhe favoreça, quem sabe, o testemunho da sua fé. Bem, e depois Pedro fala àquelas autoridades: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando numa cruz. Quer dizer que como se diz, sem papas nas línguas, Pedro fala a verdade e fala que Deus ressuscitou a Jesus, quer dizer, o poder divino deu vida nova a Jesus, porque é filho de Deus, aquele mesmo Jesus que eles, autoridades daquela época, tinham mandado crucificar. E termina dizendo: disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo. Quer dizer, nós somos testemunhas, falamos daquilo que vimos e ouvimos. E o Evangelho, que é de São João, é Jesus que fala: o que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu. E aqui nós podemos entender esta contraposição entre o céu e a terra. A terra é a nossa realidade, onde nós vivemos. Mas o que significa o que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra? Significa viver um pouco só preocupado com as contas a pagar, o que é que eu vou ganhar se eu faço tal coisa, e não, você tinha me prometido uma camisa, mas não me deu, e como é que aumentou o preço da sardinha, meu Deus, e tal. Quero dizer que é justo, devemos falar das coisas da terra, fazem parte da nossa vida, mas a nossa vida se move dentro de um horizonte infinitamente maior do que as contas a pagar e o aumento das sardinhas no mercado. A nossa vida se move dentro de um horizonte que é de Deus e que tem dentro do seu plano o nosso crescimento, a nossa salvação, a nossa felicidade, uma vida de amizade fraterna e de comunhão, e o perdão dos pecados nossos e dos outros, e a possibilidade que nós sejamos testemunhas das grandes coisas que Ele realiza. E isto é a oposição com as coisas da terra. Sim, por exemplo, podemos olhar para
um céu estrelado belíssimo, mas podemos dizer como é grande Deus que criou esse céu estrelado. E podemos falar do preço da sardinha, mas podemos dizer como é bonito poder consumir nesta sexta-feira essas sardinhas como irmãos, porque nos queremos bem e nos acolhemos. E, sim, é verdade que as sardinhas estão caras demais, porém, aquilo que nos interessa é que a sardinha é um pretexto para sentar ao redor da mesma mesa, na alegria e na sincera amizade, e poder consumir este prato de comida. Quero dizer, vai além da coisa material em si. E o que é nesse sentido o céu? O céu é a verdade desta terra. Quer dizer, aquele que vem do céu está acima de tudo. Aquele que, sim, quer ser professor de segundo grau e se prepara e tal, mas depois pensa, quando é que vai chegar o dia para eu receber o salário e tal? Ele é da terra. Mas quando ele pensa, como é que eu posso preparar-me melhor para que os meus alunos possam verdadeiramente crescer numa maturidade humana? E quem sabe descobrir o Senhor Jesus como o grande motivador para uma vida digna. Este que vem do céu, que não fica somente pensando no interesse mesquinho, imediato, vulgar, etc., mas pode levantar um pouco o voo para pensar aquilo que nos conecta com Deus, com Jesus, com o seu desígnio de bem e de paz. Imaginem alguém que tenha autoridade nos dias de hoje e que administra dinheiro e que pensa como apenas um homem da terra, ou então quando começa a pensar qual é o plano de Deus a respeito da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, qual é a maneira melhor então para enfrentar essa pandemia do coronavírus e qual é a forma mais acertada de poder proteger a vida e defender também o emprego, como vamos conciliar estas coisas que parecem motivo de confusão e de luta e de briga. Meu caríssimo amigo, minha querida irmã, procuremos então estar sempre ligados a Jesus para que cada passo que damos, cada decisão que tomamos possa ser sempre conectada com Ele, com o desígnio do Pai, com esta misericórdia e compaixão de Jesus, de tal forma que nós sejamos homens e mulheres, sim, com os pés plantados nesta terra, mas que tenham o coração voltado para o céu, para a Tua presença divina, Senhor Jesus. Deus te abençoe com muita luz e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.